Bom dia! Agora são 8 da manhã, aqui em Chengdu, 9 da noite, no horário de Brasília. Estamos começando aqui nosso dia, eu e meu amorzinho aqui também. Saindo aqui do nosso apartamento, aqui nesse prédião aqui, todos de apartamentos de um quarto, que tem vários estudantes que moram ali mesmo. E hoje vamos ver como é que é o nosso dia aqui no dia a dia, na Universidade de Sichuan, aqui em Chengdu. Uma cidade da China que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que tem 20 milhões de habitantes. Seria a maior cidade da América Latina se estivesse lá. Mas provavelmente nunca ouviu falar, né? Vamos achar agora um lugarzinho de café da manhã, pra gente complementar essa frutinha aqui e comer uns negocinhos. Ó, chegamos aqui no café da manhã. Ni hao. 还是包子哈。是包子. Você vai querer包子, linda? 我们包子很好吃的，你买过的。这是什么? 这是烧麦，糯米的。烧麦. 哎。 Esse aqui também é gostoso, né? Quer esse também? Pode ser. A gente paga 4, talvez? 4 desse, 4 ovinhos? Tá. 我们要4个烧麦，4个鸡蛋，茶叶鸡白的蛋。 2个茶的哈，跟昨天一样。 那可以4个茶的，4个茶的。O de chá é bem mais gostoso. Uns ovinhos no chá. É 多少钱? 14。 14. 14. Ah, 谢谢. Ei, ni hao. É aquele que a gente tinha conversado também já. Vou ficar R$12. 4 ovos e 4 bolinhos de arroz. 14 yuan. 14 yuan. Que deve ser uns R$10. R$1. Não, 1 yuan é 0,75 reais. Então, a cada 10 yuans é R$7,50. Então, uns R$10. Tomara que dê para escutar os passarinhos todos que a gente está ouvindo aqui agora, é muito fofo. Ali do lado uma obra nova, aquela obra ali surgiu essa semana. Semana que vem já deve ter sumido, provavelmente, que é algo que é surreal pra gente. Ali também tem. Tem outra ali na frente, né? Tem outra obra que também é dessa semana mesmo, começou. A gente fica de olho aqui. É muita bicicleta andando aqui, né? Aqui não tem sinal, mas os carros param. Mesmo sendo uma rua gigante. Ai, são muito calmos. São muito calmos, cara. Isso pra gente também vindo do Brasil, do Rio de Janeiro, cidade assim. É muito impactante a tranquilidade do trânsito de Chengdu. Novamente uma metrópole de 20 milhões de habitantes, mas que tem uma cara de cidade do interior, nesse sentido de ter um ritmo tranquilo. O pessoal andando de bicicleta, os carros. Tem um pouquinho de engarrafamento, mas você nunca demora mais de 40 minutos, de 1 hora se estiver muito longe para chegar no lugar, né? Não tem essa coisa de engarrafamento de 2, 3 horas. Até porque tem metrô que corta a cidade inteira. Ah, olha que linda a vista daqui também, nossa. As coisas de construção ali no alto, né? Vários deles. E Chengdu, uma das coisas mais lindas é que é a cidade que mistura muito também os arranha-céus com arquitetura tradicional e com muita área verde, muitos parques, a cidade dos parques. Ainda mais agora que tá chegando a primavera, tá muito bonito, né?
A bolsinha do cinco dela. O ursinho Pooh. Nossa, literalmente. A fake news que tem gente que fala que é proibido usar o ursinho Pooh na China, tá aí, pronto, desmentido. Desmentido que é proibido o ursinho Pooh. Olha só essas vistas aqui, cara. Não, porque literalmente essa semana eu tava discutindo nos comentários do YouTube de um vídeo aleatório com alguém que tava insistindo, que viu no episódio de South Park que na China o ursinho Pooh é proibido porque eles ficavam comparando o ursinho Pooh com o Xi Jinping e aí proibiram. E é um delírio mesmo, né? Eles têm que... Ah, muito obrigado, meu amor. Eles têm que inventar todo tipo de desculpa pra falar que a China é uma ditadura terrível, que ninguém pode falar o que quer. Como se todo mundo tivesse louco pra zoar o Xi Jinping, sabe? Ninguém liga, ninguém tá puto com ele, ninguém tá puto com o governo, porque todo mundo tá vivendo cada vez melhor. E o ursinho Pooh não é proibido. Inclusive, eu nem sei por que eles gostam tanto assim do ursinho Pooh. Eles adoram o ursinho Pooh e essas porcarias da Disney, não sei nem porquê, sabe? Gostam mais do que deveriam. Por mim, até deveria proibir o ursinho Pooh, que não tem a menor graça. As tias já estão ali fazendo o tai chi delas. Eu não sei se dá pra ver daqui com essa câmera. Eu acho que não. Mas elas sempre estão ali naquela margem do rio, todo dia de manhã, fazendo tai chi. O museu da faculdade. É, né? Esse aqui é o museu da nossa faculdade. O museu da Universidade de Sichuan. Muito chique. Não, imagina a FRJ com essa infraestrutura, cara. Ia ser muito incrível também. Eu acho que o Brasil é muito, muito incrível também, mas coisa que deixa a gente boquiaberto aqui na China é ver esse nível de infraestrutura. Mas ao mesmo tempo não é só, você vai pra Europa, você também vê infraestrutura. Mas eles têm essa infraestrutura sem ter roubado de ninguém, porque a gente sabe como é que a Europa conseguiu tudo aquilo que eles têm hoje. Foi tudo através da exploração dos outros, foi através do colonialismo, foi através da escravidão, do neocolonialismo. Os chineses chegaram e fizeram isso do zero, a partir do estado destruído que eles estavam depois dos próprios europeus virem e tirarem tudo que eles tinham aqui. A China era a nação mais rica do mundo, em 1800, aí chegou a Inglaterra lá, a China virou um dos países mais pobres do planeta inteiro. Ficou muito pior do que o Brasil, muito pior do que a maior parte do mundo mesmo, assim, até 1900 e pouco. Depois da Revolução, não resolveu de cara, mas eles primeiro expulsaram os estrangeiros, começaram a criar soberania. E aí nos últimos 40, 50 anos eles superaram todo mundo. Hoje em dia estão no padrão no mesmo padrão das maiores metrópoles do mundo, só que sem ter roubado nada de ninguém. Então é um modelo que a gente pode se inspirar, né? Porque não dá pra gente querer ser Estados Unidos, querer ser Europa, porque eles só podem ser eles porque tem a gente sendo os ferrados do negócio. E é também curioso quando você vem pra cá, porque a gente tem no Ocidente essa imagem das mega cidades chinesas sendo esse lugar de uma correria, muita gente, superlotado. Mas na verdade, pra mim, Chengdu é a cidade mais agradável que eu já estive. É a cidade mais habitável. Muito mais do que as cidades europeias, inclusive. Tem muito espaço. É uma cidade gigantesca, só que você não sente que tá apertado. Nem no centro, sabe? Isso aqui, depois a gente vai ver mais da cidade, sabe? É sempre tranquilo, porque é uma cidade com planejamento também, né? Não é só o interesse privado que dita o crescimento da cidade. Estamos chegando na nossa universidade agora. Chegando aqui agora no portão oeste da Universidade de Sichuan. Tá animado para estudar chinês? Muito animado. Ai, sim, a primavera é muito linda aqui. Eu nunca tinha visto uma primavera antes, né? Esse conceito de primavera, de fato. Então eu tô muito feliz com esse bando de florzinha. Uma coisa que a gente acha meio desagradável aqui na primavera, eles adoram, pra eles a temperatura tá perfeita.
Mas pra mim o problema é que de manhã tá 15 graus, então tem que vir com casaquinho. 15 graus pra carioca é muito frio. Mas de tarde vai ficar 25 graus, então o casaco não dá pra ficar com ele. Então você tem que ficar botando e tirando o casaco. Eles por algum motivo adoram, eles não gostam muito quando fica quente demais, né? Quando dá 30 graus a gente tá assim, super confortável, eles estão tá muito quente. Aqui em Chengdu tem essa temperatura bem amena, né? Em que tem as 4 estações, nunca fica frio demais, nunca fica quente demais. Para os padrões deles. Para mim, fica frio. Olha que bonito, né? Essa aqui é a biblioteca, né? Uma das bibliotecas. Uma das bibliotecas, a menor das bibliotecas, na verdade. É a menor, mas é a mais próxima do nosso prédio. Do meu prédio. A gente tá em prédios diferentes. Meu prédio é melhor. É, muito melhor. Muito fofo. Aqui essas quadras, essa quadra aqui gostosa. Tem várias dessas também. Como a gente paga aqui 15 reais, uns 15 reais por mês, a gente pode pegar 1 hora por dia dessa bike aqui de graça. Aí chega aí, escaneia, foi, né? Me leva lá, se vai ela para o prédio dela. Beijão, amor. Aqui tem um lugar que a gente come no intervalo. Vou chegar aqui pra aula. Ni hao, Ivan. Ni hao. Agora é hora do intervalo. Tô aqui com os amigos. Ni hao, Panhão-man. Ah, ni hao. Hayo, Iga. Tímido. Aqui, intervalo da aula. Estamos aqui com a galerinha do mal. Show, putayayu, né? 我今天起床就开对我的 vlog 你今天 Daily vlog， daily vlog 起床就开始。今天就开始对。你今天的我就是这个。你好，要一个包子。有鸡肉的吗？有啊，好的。Aqui no celular paga. Ah, 谢谢。对，今天记录生活。Hello。对对，是360的。好。你好。啊，今天怎么样？啊，过得好。你好，小恩。对，是生活一天，记录生活一天的。Esse aqui é o nosso prédio. Genial. 对，vlogging。记录生活一天。这是我的老师，a minha professora, 吴文老师。Isso aqui não é sal. 你好。Acabou a aula, agora vamos almoçar. Vamos ver como é a cantina aqui da faculdade na China. 去餐厅也好，因为我可以放在食品。Кой го каза, викате ни спрехте още от първия час. Какво ми викате? Ah, tá. 你不会来？我来，但是我
没问题，我等你，我等你。那今还去离开他的楼。Chegando aqui agora na cantina. Tem 32 cantinas ao todo aqui no campus da Universidade de Sichuan. E essa aqui eu nunca vi ainda, mas o pessoal chamou para vir comer aqui nessa aqui. Então vamos experimentar. Tô aqui com meu amigo Jason, de Hong Kong. Cadê aqui o resto do pessoal? Ah, estão ali, ó. Hello. Yeah. Today. I'm making a vlog today. Yeah, hello. Double table, yeah. Tá bom, agora vamos pegar ali nossa comidinha. Ei, meu amor, tudo bem? Tudo bem? Qual que é bom aqui que você gostou? Você pega aquela coisa lá. Você pega uma bandeja e aí você vai pegando os pratinhos, ó. Legal, olha que comidinha bonita. Lindo. Ok, E aí no final você vem aqui nessa moça e passa o cartãozinho. tá bom. Ó, aqui tem o preço de cada um desses pratinhos que você escolhe para montar o seu prato. Vou pegar uns legumes. Vou pegar uma coisinha aqui. Acho que eu vou pegar esse aqui. Peguei fígado, vários Qual que é o fígado? legumes. Acho que acabou. Ah, acabou. Acho que eu vou pegar um tofu também. Ah, eu peguei tofu também. Deu 15 reais essa comidinha aqui. Esse daqui é uma das cantinas um pouquinho mais caras assim, mas também no geral é essa faixa assim, de 10 a 20. 15 né? Uns 10 reais na verdade. Não é caro na verdade. Opa. Tá bom, agora vamos passar em casa. Vamos lá, meu amor. Pra qual lado que a gente vai? Bye bye, bye bye, guys. Vamos passar de bicicleta em casa, é bem pertinho que a gente mora aqui da faculdade. Isso aqui tudo, por enquanto, ainda é dentro aqui do nosso campus da Universidade de Sichuan. Esse carro na nossa frente é elétrico. Os elétricos têm a plaquinha verde sempre. Tem alguma musiquinha rolando aqui nessa escola. Acho que é melhor a gente ir por aqui, assim. Uma coisa engraçada aqui da China, ou pelo menos de Chengdu, é que as bicicletas, assim como as motoquinhas elétricas, elas fazem o que quiser. Elas andam na ciclovia, andam na calçada, andam na rua. A gente agora tá andando aqui na calçada, mas não tem problema não. A calçada é ampla também, né? Tem bastante espaço para todo mundo. É, as pessoas também andam em cima da ciclovia. O trânsito, eu acho o trânsito aqui bem tranquilo. Ele é bem tranquilo, mas ao mesmo tempo as regras não são muito absolutas, as regras são relativas. As pessoas de cosplay estão andando em cima da ciclovia, aí tem a moto vindo de um lado e as bicicletas vindo do outro. E tá tudo bem. É até engraçado, né? Porque é um outro estereótipo que existe sobre a China, é que as regras aqui são muito estritas. E de fato muitas das regras são mesmo estritas. Mas tem muitas que não são, eles têm muito o negócio do jeitinho. É muito familiar pra gente vindo do Brasil, esse negócio do jeitinho com as coisas. Eles andam com muita tranquilidade, né? Os carros andam devagar, É, devagar, e todo mundo muito atencioso, assim. total. Anda todo mundo devagar e com muita atenção. Um Porsche. Especialmente são... Os carros são muito cuidadosos com as bicicletas. Sim.
Ai, tá lindo agora aqui, né? Ensolarado. Chegamos. E agora a gente volta para nossa universidade. Olha a quantidade de bicicleta na rua, né? Bicicletas e motinhas elétricas. Tem umas crianças de escola que parecem estar aqui. Então hoje a gente passou lá em casa primeiro e agora a gente voltou aqui. Esse aqui é o prédio da Nadine. Vocês já viram o meu, né? Qual que vocês acham que é melhor? Eu acho que ela tá no prédio mais legal, né? E aí agora, nesse horário agora de tarde, na quinta-feira, ela tem aula e eu não tenho. Então vou aproveitar para ir na biblioteca, que é onde eu passo a maior parte das minhas tardes. Porque a gente está aqui para aprender chinês, né? Eu nem expliquei direito, mas a gente está num curso de aprendizado de língua, né? Um curso para estrangeiros de aprendizado de chinês. E chinês é difícil, eu tenho que estudar bastante. Então eu já tenho as aulas de manhã, mas aí de tarde eu vou um pouco mais ali na biblioteca. Eu vou mostrar para vocês até um pouco de como que é o meu estudo aqui. Tem muitos lugares agradáveis aqui também, que dá para você sentar por aí na grama ou num banquinho desse para estudar. Mas eu gosto da biblioteca por causa do ambiente de silêncio completo, né? Um monte de gente lá, ninguém fala nada. É o jeito que eu mais consigo me concentrar. E eu vou mostrar para vocês até o meu método de estudo. Porque eu estudo de uma forma pouco ortodoxa. Tem muita gente que começou a aprender mandarim aqui, mas eu já cheguei no nível intermediário. Porque no último ano eu estava estudando sozinho lá no Brasil, né? Então eu tenho o meu próprio método de estudo. Que aí eu agora estudo aqui nas aulas, mas eu também mantenho ainda meu método. Chegamos aqui na biblioteca. As bikes elétricas e as bikes de aluguel. Vou parar de falar. A primeira coisa que eu faço sempre que eu chego na biblioteca é revisar o conteúdo da aula do dia. Eu vou nos textos do livro e as palavras que eu estou tendo dificuldade eu escaneio com meu celular e adiciono numa pasta. Depois eu reviso todas essas palavras fazendo flashcards até eu conseguir acertar elas e eu releio de novo o texto. Mas vamos ser sinceros, para mim essa não é a parte mais importante do meu estudo. Depois disso, eu vou ler meus mangás, ou melhor, manhwas, que são histórias em quadrinhos feitas na China. Os manhwas me dão um vocabulário muito mais útil do dia a dia. As imagens me ajudam a não me perder da história e tudo que sobra são diálogos, que é exatamente o tipo de conteúdo que eu estou tentando focar. E eu repito o mesmo processo, escaneando e salvando todas as palavras novas e depois revisando usando flashcards. Então agora eu estou saindo aqui da biblioteca
Terminei de estudar ali um pouco. Agora a gente vai ter aula de Tai Chi daqui a pouco, que eu vou levar vocês para ver também. Mas enquanto isso eu vou esperar a Nadine sair da aula dela, eu sair um pouquinho mais cedo da biblioteca para conversar um pouco também aqui. Para falar um pouco também sobre o porquê que eu vim aqui para a China no final dos contos, porquê que eu estou passando a maior parte do meu dia estudando mandarim. Eu tenho 30 anos, né? Eu sei que não parece, né? Parece ter uns 20. Mas eu tenho 30 anos e do nada aprendendo uma nova língua, né? Que muitas pessoas acham que é uma coisa que só pode fazer quando você é mais novo. Mas eu acho que, para mim, a China chegou na minha vida um pouco de surpresa, sabe? Não é que eu sempre fui uma pessoa obcecada com a China. Mas na minha pesquisa, né, que para quem já acompanha meu conteúdo aqui sabe que eu pesquiso essa questão da tecnologia e da política, né? E eu fui discutindo essa questão muito dos dados, né? O papel das Big Techs, né, as empresas de tecnologia dos Estados Unidos cada vez maior em cima do nosso país, né, do Brasil. E eu penso muito nesse aspecto que é a liberdade do Brasil, a soberania tecnológica brasileira, né? Acho que a soberania tecnológica, a soberania dos dados do Brasil é a minha maior questão de pesquisa, que eu mais quero entender como que a gente pode chegar lá, né? E foi nessa pesquisa que eu acabei chegando nessa coisa de começar a pensar cada vez mais sobre a China. Porque eu fico vendo muitos autores, né, todo mundo que a gente vai estudando, as pessoas falando sobre os Estados Unidos, falando sobre o sul global, né? Parece que a gente só vê duas realidades, né? Aqueles que exploraram a gente, aqueles que exploram a gente, que dominam o mundo, né? E aqueles que são os dominados. E eu acho que a China coloca hoje em dia uma alternativa. É o único país que chegou nesse nível de desenvolvimento, ser um país de primeiro mundo, sem roubar de ninguém. Porque os países, né, europeus, Estados Unidos, eles chegaram nesse lugar por causa do colonialismo. Séculos de exploração da América Latina, da África, da Ásia, da própria China, né? Até os chineses expulsarem eles lá na como Revolução Socialista. Quando eles fizeram a Revolução Comunista, eles expulsaram os estrangeiros todos. E eu sei que a China não ficou imediatamente rica, não. Primeiro eles tiveram que se curar da doença. Primeiro eles tiveram que afastar o imperialismo, para depois... Aí quando hoje a gente fala, a China não é mais socialista, não é mais comunista, eles viraram capitalistas e aí por isso se desenvolveu. Calma lá, eles só conseguiram se desenvolver desse jeito, só puderam abrir a economia deles, sem perder o controle do país deles, porque primeiro eles conseguiram essa soberania. Primeiro eles tiveram que expulsar os imperialistas que estavam roubando tudo deles, que estavam destruindo o país deles, porque a China, até 1800, a China era a nação mais rica do planeta. Depois, quando a Inglaterra chegou aqui invadindo, a guerra do ópio, né? Chegaram bombardeando eles, obrigando eles a comprar drogas e depois tomando mesmo o controle da China. A China virou um dos países mais pobres do mundo. Isso é muito pouco tempo atrás, gente. E aí, esse foi para eles o século das humilhações, né? Como eles chamam até hoje, porque ao contrário também do Brasil, que no Brasil a nossa história é humilhação, né? O Brasil tem história de humilhação. Na China eles tiveram um século de humilhação e que eles sentem que eles superaram. E agora eles já estão de volta para crescer de novo, para cuidar de si próprio, de si mesmos. Cuidar de si mesmos. Então, para mim, a China traz uma inspiração muito grande, sabe? Essa questão da tecnologia mesmo, que é a questão principal que eu cheguei aqui, hoje em dia é inegável, né? As empresas de tecnologia dos Estados Unidos, as Big Techs, a Meta, o Google, eles sabem tudo que todo mundo faz no planeta. Eles sabem o que os nossos governantes estão falando, eles sabem tudo que todo mundo está combinando. Só tem um lugar que eles não conseguem enxergar, é aqui dentro da China. E aí tem gente que fala, mas a China é uma ditadura, a China tem censura. A China tem as formas de defesa que ela precisou desenvolver. Se é perfeito, não acho que é perfeito. Não acho que esse aqui é necessariamente o modelo para o mundo inteiro, sabe? O Brasil nunca conseguiria ser que nem a China é, por exemplo. Não acho que a gente tem que imitar eles. Mas um fato inegável eles são os únicos que conseguiram construir uma alternativa. Então não vamos chegar e falar, o jeito deles não é perfeito, não é comunismo de verdade, então não quero saber. Então você quer o quê? Né? Eu não acho que a China é perfeita, mas a China é real. É a única alternativa real que consegue ser colocada hoje em dia no mundo ao domínio das potências imperialistas dos Estados Unidos e da Europa. E da Europa que, inclusive, cada vez menos tem um papel importante nisso, né? Hoje em dia, virou os Estados Unidos dominando o mundo e a China trazendo uma alternativa. Então, cada vez isso é mais nítido para mim, sabe? É mais nítido que não dá para imaginar um futuro para o mundo, um futuro de liberdade para o mundo, que não passe por um papel central da China.
Não acho também que aqui a China vai vir salvar a gente. Eles não estão interessados em salvar o resto do mundo. Eles não estão lutando para fazer o resto do mundo virar socialista. Eles estão fazendo o negócio deles aqui. Mas só a existência deles coloca um cheque à dominação dos Estados Unidos que a gente sempre teve subordinado. Então, não acho que a China vai salvar a gente, mas eu acho que a existência da China cria condições que podem permitir que a gente se salve em algum momento. Que eu também não acho que vai ser agora, né? O Brasil está numa situação muito triste, muito difícil. A gente não tem um horizonte de realmente mudar de verdade as coisas. O nosso único plano é tentar fazer com que as coisas piorem mais devagar, é tentar gerenciar a crise. Mas a gente não tem hoje em dia uma perspectiva grande. Mas eu acredito sim que essa ordem mundial em que a gente vive está chegando perto do fim, está chegando uma crise. A gente está... Os Estados Unidos, a bolha da inteligência artificial, essas empresas aí que inflam o valor dos Estados Unidos, da bolsa deles. Parece que os Estados Unidos é rico, mas não é de verdade. É uma coisa artificial aquilo ali. E vai ter um momento que a realidade vai bater na porta e que aquilo ali tudo vai despencar de uma vez só. Não sei quanto tempo isso vai ser. Parece que já era para ter acontecido, né? No momento que o DeepSeek lançou, a verdade é que era para a bolha da IA ter estourado, né? Mas não estoura, porque não é assim. Porque a economia é um negócio mental, no fundo, né? Enquanto todos os investidores ali falam, não, peraí, se eu sair, você vai sair, se todos nós saímos, todo mundo se ferra, eles falam, não, então vamos manter, vamos fingir que está tudo bem. E é isso que está acontecendo hoje em dia com a economia dos Estados Unidos, eles fingem que está tudo bem. No momento que eles não conseguirem mais fingir, isso pode acontecer através de guerra, isso pode acontecer, não sei quando é que isso vai acontecer, mas na hora que bater esse choque econômico, o mundo inteiro vai mudar. Tá mudando muito, né? As coisas já estão mudando muito. Mas elas estão mudando rápido, mas ao mesmo tempo devagar, não está mudando tanto. Mas vai chegar num momento que vai mudar rápido de verdade. E nesse momento eu acho que entender a China vai ser a chave para entender qual que é quais que são os possíveis futuros para o nosso planeta. Então, é isso, né? Esse motivo bem intenso, assim, é porque que eu estou aqui na China. Eu acho que a China traz esperança para o futuro do planeta. E aí eu vou te falar também que eu cheguei aqui por esses motivos políticos, né? De políticos e de pesquisa, mas também tem muitas outras coisas que foram ganhando meu coração aqui com a China, sabe? Eu acho que tem muitas coisas que eu quero ir mostrando através de mais vídeos aqui também, mas a China é muito diferente daquilo que a gente imagina, eu acho, no Brasil e no Ocidente no geral. Eu acho que no Brasil a gente tem uma imagem de que os asiáticos são de um jeito, sabe? A gente generaliza assim, mas os chineses, eles são muito mais caóticos por um lado do que a gente costuma pensar. Eles têm uma mistura própria de ordem e caos muito única, sabe? Tem algumas coisas que o jeito deles lembra muito o jeitinho brasileiro, assim, sabe? Uma coisa meio bagunça, meio quente, sabe? Os chineses são muito quentes, eles são muito gentis, muito fofos. Eles chegam e querem falar com você sempre, ficam dando comida, dando bebida, sendo simpáticos, sabe? Eu não sei, eu acho que antes, alguns anos atrás, eu tinha uma noção de que a China era, sei lá, tipo a imagem que a gente tem no Japão, que eu também não conheço o Japão, não sei como é que os japoneses realmente são, mas que eu tinha uma imagem de que eles seriam mais frios, fora que eu tinha uma imagem de que as cidades eram super lotadas e era uma correria, assim. E tipo, não tô falando que não tem correria, né? O Rio de Janeiro também tem, São Paulo também tem correria, aqui também tem. Mas eu acho que essa questão de não ter uma desigualdade brutal faz com que, na verdade, o ritmo da vida seja muito mais tranquilo, sabe? As pessoas têm muito mais paciência. As pessoas não têm medo, né? Isso é surreal pra gente que vem do Brasil de ver isso aqui, as pessoas todas confiando umas nas outras, sem preocupação andando na rua. Isso é surreal. Mas é isso, parece que eles são uma galera quente que nem a gente, diferente dos europeus, dos americanos, eles são uma galera muito mais próxima da gente no jeito de cultura, só que deu certo, sabe? Que tem dinheiro, que tem infraestrutura, e não é só dinheiro para comprar coisa, é infraestrutura para ter as coisas funcionando, para mim é um negócio incrível. E, além de tudo, com essa questão que essa cultura, uma cultura milenar, assim, que é surreal também, que a gente não tem acesso, né? A gente conhece várias histórias, assim, quando eu era criança eu adorava coisa de dragão e guerreiros e magos, que era tudo mitologia, como se fosse antiga, assim, fantasia europeia. E a gente sabe um bando de deuses gregos, a gente sabe dos deuses nórdicos, a gente sabe um bando de mitologia europeia.
E a gente ignora a maior parte do mundo, né? A gente ignora a mitologia africana, indígena, e a gente não sabe nada também sobre esse lado aqui do mundo, sobre a China, sabe? Então chegar numa cultura que pra mim parece ser tão alienígena assim, e começar a entender como é que ela funciona, e inclusive perceber como as influências indiretas, né, são vastas assim. Tem muita coisa que a gente absorve indiretamente sem saber de onde é que vem. E que vem daqui da cultura chinesa, né? Então, sabe, tanto se conectar com essa cultura antiquíssima, quanto com esse povo muito fofo, sabe? Que do outro lado do mundo, em alguns aspectos, se parece mais com a gente do que a cultura europeia, que a gente no Brasil se espelha tanto, assim, né? É, pra mim, uma sensação também incrível, assim, sabe? Mas enfim, chega de blá blá blá. Agora vamos pra aula de Tai Chi. Estamos chegando aqui pro Tai Chi. Não é não? Oi, Nita. Jesse, Manuel. Olha só essa quadra, cara. É muito legal isso. Hoje tá vazia. E eu vou te falar o porquê é muito estranho. Porque hoje tá muito quente. Hoje tá fazendo sol. E os chineses não gostam do sol. Eles têm medo do sol. Eles não querem bronzear a pele deles, eles acham que o sol vai destruir a pele deles. E aí nos dias que a gente fica aqui, a gente brasileiro fica, nossa, que dia lindo! É os dias que eles estão dentro de casa, que eles não querem sair. Ou quando eles saem com umas camisas compridas, assim, que tapam a pele toda. E aí eles não querem fazer exercício. Então hoje é o dia, quando tá quente assim, fica vazio aqui. Mas normalmente tá cheio de gente aqui fazendo exercício.
Acabamos aqui a aula de Tai Chi. Agora vamos para algum canto para comer alguma coisa. Já tá um negócio para comer, não é não? Né, Bidu? Aku bilang kita di sini nih kalau mau bikin kartu di sini nih. Ingat nggak? Nggak inget pasti. Indonésia é errado. Não, nosso grupo é muito diverso. Não teria um grupo tão diverso assim numa universidade europeia. Tem russo, indiano, australiano, Quênia, Brasil, Chad, Camarão, Indonésia. Índia, Japão. Não teria esse grupo na Universidade dos Estados Unidos. Agora a gente está passando aqui dentro da universidade, tem uma escola também. Aqui tem umas crianças saindo, pessoal. Cara, o campus da universidade é muito grande. É isso, tem escola, tem uns apartamentos ali. Tem uns apartamentos que são de estudantes, tem outros que são de funcionários também. E aqui os estrangeiros andando de bike. Vamos pro restaurante jantar. Agora a gente está chegando aqui na saída da universidade. Tá no horário do rush máximo aqui também. Dá aula! Chegamos no lugar, aparentemente esse aqui é o lugar. Indonesia. So when they meet in China, what are they doing here? What are they doing here? Right, wow. So when people ask what is your major, they order A comida tá chegando. It's here. O que é esse negócio? Parece um ouriço. Just like you. There's a hedgehog. Esse aqui Is é your meio que a vida era- ó, chegou a Indonesian is comida. a tonal language. Oh, what? A tonal language? Ó, a comidinha de todo mundo. Like in Chinese. Comida cantonesa. Oh, no. No. Bushi. Terminamos de jantar e agora já tá super tarde. Ficamos no restaurante até mais tarde, trocando ideia. Agora vamos voltar para casa. A China à noite é um dos momentos mais bonitos. Chengdu acende todas as luzes, todo mundo tá na rua. O pessoal sai do trabalho, eles não vão para casa não. Eles vão para rua. Aí ficam comendo nos restaurantes, ficam dançando nas praças. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui durante esse caminho. Ó, ali estão os velhos jogando alguma coisa de carta. É carteado. Muitas vezes é mahjong também, mas dessa vez é só carteado. Os carrinhos de fruta. As crianças brincando. Coloca uma caixa de som em qualquer lugar e começa a dançar. Aqui tem outro. Mas vamos seguir. Olha, tem uma galera na quadra ali agora. Nossa, de noite fica muito mais cheio. Agora eu vou largar aqui a bicicleta com a câmera presa nela e vou ali no banheiro e foda-se, porque eu tô na China. E do banheiro e a câmera ainda tá na bicicleta. Mas agora eu vou tirar ela daqui da bicicleta rapidinho só pra mostrar pra vocês a quadra aqui. Que acho que não dava pra ver ali de fora.
Agora tá na hora de dizer tchau, tchau e ir pra casa. Aqui as pessoas andam na ciclovia e as bikes andam na calçada. Ai, que lindo! Olha só a beirada do rio. Tudo iluminado. Ok, vamos voltar para a ciclovia. Beleza, aqui a gente para. Opa. Aqui então a gente largou ali nossa bicicleta. E aí a gente sobe aqui essa escadinha para atravessar aqui essa ponte lá pro outro lado. Mas se pá, amanhã a gente não tem aula, talvez a gente vai dar só uma olhadinha aqui do lado também para mostrar para vocês como é que fica animado aqui à noite. Hoje é quinta-feira, né? Não é sexta ainda, mas todo dia a dia. Todo dia a dia. Tem uma música tocando aí. Será que alguém vai começar a dançar? Ah, tá, música ao vivo. Policialzinho aqui. Ah, é, né? Ali é limpeza de orelha. Vamos mostrar, tem até um videozinho ali, ó. Você vê até um vídeo deles limpando a sua orelha enquanto eles limpam. Ah. Aqui é uma coisa de tarô. Olha, mais limpeza de ouvido com vídeo ao vivo. Tem um monge limpando a orelha. Os hippies vendendo a arte dele. Boate. Cadê a Nadine? Xixi. Música ao vivo. Mas aqui, pra ser sincero, é uma vibe meio turística pra caramba. Acho que Acho que a gente pode voltar pra casa. Xixi. Vamos só mostrar ali a ponte. Vamos nessa. Será que podemos também? milhões de vídeos disso já. É, né? Não, a gente aqui não vai ficar mostrando ponto turístico óbvio pra vocês não, tá? Então, pelo que parece, vamos sim mostrar o ponto turístico óbvio. Pelo menos um pouquinho. Ó, tá ali, tá bom, tá visto.
Agora a gente volta e atravessa a nossa normal ou a gente atravessa da ponte turística? Na verdade, agora a gente tá mais perto de atravessar por ali, né? Ai, vamos ver, a gente vai no mercado ali. Tá bom. Roda de bugiganga. Was sind die? Bem, então é isso. Primeiro vídeo a gente já trouxe vocês pra praia de Copacabana. Não sei se... Mas é isso, né? Eu acho que é o que todo mundo vai fazer num primeiro vídeo em Xandu. Mas é uma parte... É, do lado de casa. Não é que foi essa a nossa intenção. Mas normalmente a gente não passa por ali. A gente passa ali do ladinho. Mas aí só hoje a gente veio nesse caminho aqui também. As melanciazinhas, que deles. Carrinhos de fruta. Ah, a rua aqui, a vida aqui do lado do rio é muito gostosinha à noite também, né? Tem os bares ali do outro lado. As luzes. O Raiz. Só todo tirando foto. É engraçado que eu também já vi até na internet uma discussão que eu acho muito tosca, que é tipo, ah não, a China tem muita luz, é um negócio que fica agressivo nos olhos, é desperdício de energia. Mas, cara, na realidade, se você olha aqui, primeiro, não é agressivo nos olhos, é tudo muito bem calculado, fica bonitinho, sabe? A gente tem aqueles postes de rua tudo feios. Cadê aqui os postes de rua? Tem alguns ali, assim, que são meio pro trânsito. Mas os postes dos pedestres são luzes bonitas. É só essa que é a diferença, na verdade. Não é que é tudo 10 mil luzes na sua cara. É que eles fazem iluminação pública ser linda. A verdade é essa, não é? É super confortável, são luzes baixas, confortáveis. É colorido, mas é uma luz baixa, confortável, é isso que ilumina a cidade. E, porra, você tem que iluminar a cidade à noite, entendeu? Não é desperdício de energia. É só fazer o negócio de um jeito bonito. É lindo, eu adoro. Adoro também. E é colorido, fica lindo. É. E fica uma noite isso, né? A gente fica com medo da noite e eles aqui estão todos curtindo a rua, cara. Isso aqui todo dia as pessoas estão na rua. É muito bicicleta em todo lugar. Nunca falta, na verdade. Nunca falta bicicleta. A Jenny tá comentando aqui que ela tá reparando que todas essas caixas aqui ao longo da cidade são pintadinhas na mão. Eu também nunca tinha reparado, eu achava que isso aqui era tipo impresso no negócio. Mas é tudo pintado na mão, ó. Essas aqui são pintadas. Aqui do lado também é pintado. Eu não tinha reparado nisso, não. Mas é muito bonitinho mesmo, né? É uma cidade bonitinha, sabe? Essa daqui não é pintada. Ainda não é pintado. Ainda não é pintada. O pintor ainda não chegou, mas ele vai chegar. Tem que pintar, pô. Achei errado isso daí. Achei errado. A moto descendo na rampa. Um Pikachu na cabeça dele. Ah, verdade. Ah, girassolzinho. Feito na mão mesmo. E, gente, isso eu sei que muita gente pode duvidar. As pessoas ficam duvidando, eu vejo os outros vídeos das pessoas aqui da China, né? E os malucos ficam lá na teoria da conspiração deles. Falam, isso aí é só na área turística, isso aí é só na parte das pessoas ricas. Tem que sair, cara, sei lá, talvez eu vou fazer vários vídeos, aí vocês vão começar a conseguir perceber que a gente tá rodando a cidade.
nunca fica feio, nunca fica pobre. A verdade é essa. É tipo, aquilo que no Rio de Janeiro é uma parte mínima, é a zona sul da cidade, se expande aqui até 20 milhões de pessoas. É tudo continuamente classe média, sabe? Isso, e continuamente bonito, e continuamente seguro, e continuamente limpo, e confortável, e prático. Eu sei que é difícil para a nossa mentalidade aceitar que é essa a realidade, mas é muito louco isso, cara. A cidade é toda bonita. E eles trabalham bastante aqui, mas eles também curtem muito a vida, tá? É. Tá tudo bem com eles. Todo mundo comendo bem, vivendo bem. Não, se for olhar isso também é coisa que eles falam, mas os chineses vivem o tempo inteiro trabalhando. O brasileiro trabalha mais horas por ano do que o chinês, na média. Isso que é o louco. Porque, ok, é verdade que comparado aos europeus, os chineses trabalham mais. Os chineses trabalham mais do que os europeus. Que na Europa é isso, eles têm um negócio que eles construíram ali há muito tempo, dessa rede de segurança social ali, que eles já têm a riqueza deles. Os chineses construíram esse negócio agora, assim, né? No espaço de vida. Esses adultos, esses velhos que estão aí, eles nasceram, o país era pobre. Hoje em dia o país está rico. Eles trabalham bastante comparado a esses países, mas eles não trabalham menos do que os brasileiros e vivem muito melhor. Então é meio tosco, né? Aquela coisa vira-lata de ficar comprando essa narrativa aí. Ah, eles trabalham muito. A gente não. Olha só isso aqui, né? Essas são as nossas favoritas, cara. Eu achei que tava tarde, a gente nem ia pegá-las aqui, mas toda hora tem. E elas dançam em qualquer lugar também, né? Ali na frente da vitrine. A rua é muito usada por todo mundo. Cara, muito, né? Agora vamos entrar no shopping aqui que tem nosso mercado. Ah, sim. Ah, sim. A luz agora estoura do vídeo. Nossa, nós vamos passar no mercado aqui no vídeo. O vídeo tá cheio de atrações. Supermercado dentro do shopping. Os vinhozinhos de arroz. Leite de coco a gente está sempre tomando. Ah, esse cogumelo é muito bom. Eles têm uns saquinhos com umas carnes aqui que são muito doidos. Ah, vamos pegar mais umas peras que já acabaram, vou pegar ali. Então vou mostrar pra vocês aqui o que tem mais aqui. Supermercado, Xandu. Tem umas flores. Ó, tem os peixes bem frescos. Todo tipo de crustáceo e frutos do mar. Ostras, tudo vivo ainda. Você compra, eles já fazem aqui pra você também, se você quiser. E aqui o pagamento, né? Obviamente tudo digital. E é isso, agora estamos aqui com as nossas compras.
É de fato muita gente, né? Quando chega aqui nesses... Tem uns lugares que você percebe quanta gente tem. Mas, tipo, claustrofóbico não é de forma alguma, pelo contrário até. Todo mundo é muito fofo. Olha, quinta-feira tá agitada aqui. Um negócio curioso também aqui na China é que, diferente da gente, né, no Brasil, a gente senta no bar é pra beber cerveja. Aqui eles sentam pra comer e, é claro, e aí vai bebendo junto. Mas o negócio principal é a comida. E aí o álcool vem junto. O álcool vem junto, como dá pra ver. Mas eles nunca bebem sem comer ao mesmo tempo, né? E é isso, chegamos em casa. Aqui do lado da farra é o nosso prédio. Ah, várias frutinhas também, mas a gente já comprou nossas perinhas para amanhã de manhã. E é isso. Foi um dia cheio de coisas aí. Falei um pouco do porquê que eu tô aqui, mas principalmente a ideia é mais... Né, eu já faço meus vídeos lá falando sobre a minha pesquisa e tal, mas o negócio aqui foi mais mostrar como é de fato a vida aqui. Me digam aí se vocês tiverem gostado, o que vocês gostaram, o que vocês querem ver a mais aqui da China. Ó, abrindo aqui a porta, olha a tecnologia pura. Então vocês me digam aí, por favor, nos comentários. Espero que vocês gostem desse primeiro vídeo. Não? Beijinho, bye bye.